Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem e que esteja tudo bem com a família de vocês. Naturalmente, esse vídeo é para falar da patética entrevista do João Lourenço e é sobre isso que vamos falar aqui. Antes, eu vou pedir a vossa licença e peço desculpas pelo barulho, primeiramente, porque está a chover e eu tenho teto panorâmico, então faz um pouquinho de barulho. Peço desculpas. Segundo, vou pedir a vocês licença e vou fazer um minuto de silêncio em memória da minha tia, a nossa jornalista do amor, a nossa jornalista que durante mais de 30 anos levou a sua voz para os corações de todos os angolanos e a maioria de nós cresceu ouvindo o programa dela, A Minha Vida Viva com Amor e o Bom Dia Luanda. A minha querida tia Teresa Borges Guerra, que nos deixou ontem, dia 9 de julho. Então eu vou fazer um minuto de silêncio em memória dela, tá bom? Descansa em paz, tia. Descansa em amor. Muito obrigada pela tua coragem. Muito obrigada por todos esses anos. Obrigada, tia. Descansa na luz. Meus amores, vamos para o vídeo. Acredito que a maioria de nós assistiu a entrevista patética do João Lourenço. Sim, patética, não tem outro nome para dar a isso. Peço desculpas a vocês desde já se eu estiver a ser muito agressiva, mas eu não tenho um adjetivo melhor para dar a essa entrevista. Vou começar a falar do Ernesto Bartolomeu. O Ernesto Bartolomeu perguntou simplesmente aquilo que lhe foi mandado perguntar. Não são perguntas que ele, como jornalista, elaborou para perguntar ao João Lourenço. Nós sabemos que a nossa imprensa é censurada porque nós não vivemos numa democracia, embora o entrevistado acredite que vivamos. Então, o que o Ernesto Bartolomeu fez é simplesmente fazer perguntas que foram escritas por alguém escolhidas pelo Comitê Central do MPLA, que são eles que escolhem o que tem que ser perguntado. Do contrário, e se houvesse de facto liberdade de imprensa no nosso país, ele teria feito as perguntas pertinentes que todos nós fazemos durante todo esse tempo. E não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, o Ernesto Bartolomeu já havia se revoltado por causa da censura que os meios de comunicação social sofriam no nosso país, isso ainda na época do José Eduardo dos Santos, e o Ernesto Bartolomeu foi tirado da função de pivô do telejornal da TPA e lhe atiraram por escanteio durante um tempo, depois virou repórter e depois de ele baixar a crista, ou ceder à intimidação, é que ele voltou a ser pivô da TPA. Portanto, ele só estava a fazer aquilo que já é praxe no nosso país por causa da censura dos meios de comunicação social. Quanto ao João Lourenço, como eu já havia dito antes, eu digo novamente, o João Lourenço é um homem que a mim me dá náuseas, a mim me dá asco. Ele é mal educado, ele é grosseiro, ele é arrogante, ele é prepotente e ele é burro. Sim, é burro, porque ele repete aquilo que lhe é transmitido. E outra, não foi o chefe de Estado que fez a entrevista, foi o chefe do partido. Não foi o presidente da República quem foi entrevistado, foi o presidente do MPLA. O que nós vimos ali a falar é o presidente do MPLA. Mais uma vez, o João Lourenço afirmou categoricamente que a UNITA é que incita as confusões dentro do nosso país. Não sei do que é que ele fala quando ele diz que é a UNITA que incita a confusão dentro do nosso país.
porque não sei de que confusões ele fala. Até onde eu sei, o direito à manifestação portanto, é observado dentro da lei. A lei constitucional nos concede o direito à manifestação. E quando as pessoas vão à rua se manifestar contra as coisas que acontecem no nosso país, não significa que seja a UNITA a incentivar. E ele ontem acusou taxativamente a UNITA de o fazer e depois querer aparecer como herói a pedir calma sobre os conflitos ou sobre os conflitos que as eventuais manifestações causam. Devia ter a vergonha de abrir a boca para fazer tal afirmação, porque ele devia saber que o que causa confusão quando as pessoas vão à rua é a repressão que ele coloca sobre o povo. O povo não é livre de reivindicar os seus direitos, porque com o governo do MPLA não se pode reivindicar aquilo que nos é de direito. O povo e as confusões e os conflitos acontecem, senhor João Lourenço, por conta da repressão que a polícia e os militares colocam no povo. Assim como o senhor colocou a polícia e as tropas todas na rua a quando da tomada de posse, a quando das eleições, porque você sabe que perdeu as eleições e não foi eleito pelo povo, e sim pelo Tribunal Constitucional. Não é? Vocês fazem a mesma coisa com relação às manifestações. O senhor diz que a taxa de desemprego baixou para 29%. Onde é que o senhor vai buscar esses dados? Porque a maioria da população jovem representa quase a população do nosso país. E até onde nós sabemos, com dados reais e dados verídicos, a maioria da população, que representa quase 80% da população ativa do nosso país, está desempregada. Quando diz que a taxa de desemprego reduziu a 29%, de que desemprego fala? De que Angola é que fala, onde 29%, onde a taxa de desemprego é apenas de 29%? Diga-me lá. O senhor diz que os indicadores da diversificação da economia hoje mostram, os indicadores petrolíferos mostram 3,5% e os da diversificação mostra que está maior até que o setor petrolífero, mostra 4,3%. O senhor tira esses dados da onde? Angola tem uma economia que se pode falar de diversificação. O que é que o senhor especifica como diversificação da economia? O que é que o senhor traduz como indicador da diversificação da economia? Nós não temos um setor agrícola que funcione, porque você, quando vai fazer a proposta do Orçamento Geral do Estado, que na maioria das vezes é aprovada porque vocês têm maioria no parlamento, não é? Vocês alocam 1% do orçamento na agricultura. Quando o senhor fala de diversificação de economia, está a falar de quê? Porque o turismo em Angola não é um turismo, não tem uma taxa de anuência muito grande. Não tem. Não podemos dizer que tem. Os outros setores que deviam produzir alguma coisa e eventualmente indicar diversificação da economia também não tem. Esses indicadores o senhor vai buscar aonde? Quando o senhor diz que estão a fazer como é que se diz? Ou estão a fazer amendments, revisões às leis eleitorais para garantir que o processo eleitoral seja transparente. Não. Desculpa que lhe diga, o senhor é um grande mentiroso. E o pior é que o senhor acredita nas mentiras que conta. Eu fico assustada com o senhor. Vocês não estão a fazer revisões às leis eleitorais para garantir um processo de eleições transparentes. Vocês estão a fazer revisões às leis eleitorais para garantir que vocês continuem no poder. Vocês estão a fazer essas revisões para garantir que o MPLA continue a desmandar no nosso país. É por isso que vocês estão a fazer essas revisões. E não por outro motivo, senhor João Lourenço. O senhor é um grande mentiroso, mas um grandíssimo mentiroso. Isso é para a vossa conveniência e não para o bem do sistema eleitoral. Desculpa, mas o senhor não tem vergonha na cara. Não tem. Chega a ser insultuoso quando o senhor faz essas afirmações, porque vocês pensam que o povo de 75 é o povo de hoje.
E não é. Infelizmente, até hoje, o MPLA não entendeu que o povo não é o mesmo. Não sei o que é que precisa acontecer para vocês começarem a perceber que o povo mudou. Mas não está longe. O senhor disse também que que o seu partido é um partido maduro e que por causa disso o senhor não apoia super generais e isso e aquilo. Um partido maduro que tem montes e montes de conflitos internos e você é a prova viva. É engraçado que o senhor é tão burro, tão patético, que o senhor nem consegue ver a contradição das suas palavras. O senhor fala de um partido maduro e o senhor vem mostrar claramente que não apoia a possível candidatura do Higino Carneiro. E fala o senhor de um partido maduro, onde você exerce a sua ditadura dentro do seu partido e a ditadura dentro do país. Mas isso é culpa dos seus militares, dos seus militantes que permitem que você vá tão longe e de nós, povo, que permitimos que você também vá tão longe. Não existe nada de maduro dentro do MPLA. E a prova disso são as suas próprias palavras. Você se contradiz e nem sequer se dá conta. Nem sequer se dá conta. Falou do combate à corrupção, que estamos a tentar ativamente recuperar os ativos, e desculpem a redundância, que foram roubados do nosso país, mas estamos a encontrar demasiadas dificuldades e confesso que não tenho sido bem sucedido. Não, o senhor não tem sido bem sucedido, não é porque tem encontrado resistência. O senhor não tem sido bem sucedido porque o combate à corrupção nunca existiu. O combate à corrupção se resumiu simplesmente à perseguição aos filhos do José Eduardo dos Santos e nada além disso. A única coisa que você queria fazer com esse dito combate à corrupção era perseguir a Isabel, a Tizé e o Zeno. E o Coriondu também, porque os filhos da Ana Paula vivem em Angola e estão muito bem. Sim. Era só perseguição aos filhos do José Eduardo dos Santos. É impossível que você combata a corrupção quando você é o maior corrupto de todos. Quando você ficou bilionário, em 8 anos de governo, você saiu de alguns milhões de dólares para bilhões de dólares. Você é o maior ladrão de todas as pessoas do MPLA. Você é o líder dessa gangue que estraçalha e assambarca o nosso erário. Você é o líder dessa gangue horrível que está dentro da Angola chamada MPLA, que rouba os recursos públicos como se fossem dos vossos pais que vos deixaram de herança. Então nunca na vida você iria conseguir combater a corrupção. Eu sempre disse, e nunca dei crédito a nada do que o senhor disse, nunca, eu sempre disse que você seria a desgraça do nosso país e as minhas palavras nunca foram tão certas quanto o que a gente tem vivido. Em 8 anos você conseguiu destruir Angola. Você conseguiu destruir o nosso país. E eu sempre disse que ele nunca combateria a corrupção porque ele comeu do mesmo prato. Todos eles comeram do mesmo prato. Quer falar de histórico de Higino Carneiro quando você tem um histórico pior? Não foi o Higino Carneiro que mandou matar aquelas pessoas em Benguela. Não foi. Foi você. Pois é. Então não vamos aqui falar de ficha limpa, porque a sua ficha é mais suja que um pau de galinheiro. O que eu vi é a figura de um homem patético, que não tem postura nenhuma presidencial, que não tem traquejo nenhum, não tem finesse nenhuma, não sabe se apresentar como presidente, senta com as pernas abertas, sem postura nenhuma e se diz presidente. É um homem patético que não tem nenhuma figura, nenhuma postura presidencial. Lamento que lhe mintam ou que lhe digam que tem, mas não tem. O senhor dá-me asco, o senhor dá-me náuseas, o senhor dá-me nojo. Mas o senhor dá-me ainda mais preocupação porque você é tão mentiroso e acredita nas mentiras que conta. Calado, o senhor é um poeta. Fiquem na paz.